Gente, comecei uma live sem uma pessoa na frente. É tudo improvisado hoje. Vou contar pra vocês, porque eu tentei arrumar aqui na minha casa. Fiz uma bagunça, mas eu vou hoje falar sobre um kit básico de sobrevivência do jardineiro. Eu tô super empolgada para falar desse assunto, porque vocês não acreditam. É uma das coisas que mais gera dúvida. Então eu já vou fazer aqui uma abertura, já me desculpando pelos barulhos que tiverem. Se vocês não tiverem ouvido, coloca aqui, eu deixei meu fonezinho aqui para eventualmente a gente fazer com fone. Eu vou improvisar se não estiver ouvindo direito. Eu vou tentar falar alto, porque eu já falo alto mesmo, tá? Mas não dá pra desligar os vizinhos, não dá pra desligar a obra, não dá pra desligar as pessoas. Então vai ser assim, cheio de improvisação, tá? Uma hora eu vou pegar a câmera, vou mostrar pra vocês de perto como é que eu uso, como é que eu faço. Uma hora eu vou me cobrir do sol que vai entrar e a gente vai se virando. Live é isso, a gente tem que se adaptar. Bom, gente, por que esse assunto é tão interessante pra mim e por que eu quis falar, por que eu acho que rende uma hora de assunto? Primeiro, porque toda vez que eu começo a falar desse assunto lá no Mais Cor, por favor, eu tenho que passar como se fosse lista de material. Sabe aquela coisa? Então, pra fazer esse projeto, a gente vai precisar de substrato, argila expandida, bidim, não sei o que, não sei o que. Como se fosse uma coisa que você que está em casa fosse tirar da cartola tudo isso que eu estou falando e tivesse na sua casa tudo isso que eu vou listando na lista de materiais para fazer um projeto de jardinagem. Bom, gente, eu sei que vocês não têm. Por isso que eu montei um arsenal aqui para a gente conversar um pouco sobre todos eles, porque eu me deparei com uma coisa agora. Eu estou trabalhando num módulo que está sendo muito legal, que é fazendo projeto online, atendendo várias pessoas online. Então eu tô atendendo gente do Brasil inteiro. Só que eu tô assim, ó, que nem eu tô com vocês agora. Eu de um lado, o cliente do outro lado, às vezes do outro lado mesmo do planeta. Eu tô com uma cliente em Nova York. E eu tenho que conversar sobre o que ela vai precisar para executar sozinha. Porque eu tô um pouco desacostumada. Eu não sei se vocês sabem um pouco como é que funciona o nosso trabalho de jardineiro, paisagista e essas coisas. Tem gente que só faz projeto. Tem gente que só faz execução de jardim, que faz o acompanhamento de execução de jardim. E tem gente que faz os dois. Lógico que eu escolhi o caminho mais difícil e eu faço os dois. Eu faço projeto e faço execução. Então eu acabo ficando meio mal acostumada, porque eu tenho tudo que eu preciso para fazer a execução de um jardim e o cliente não precisa de nada disso porque eu tô aqui. Só que aí eu parei para pensar numa coisa. A hora que eu implanto o jardim e entrego para o cliente, eu também deixo ele um pouco na mão. Porque uma coisa é fazer um jardim novo. Outra coisa, que nem a gente está agora na quarentena, assim, é ter que cuidar do jardim. Gente, não é brincadeira. A gente parece que é fácil cuidar do jardim. Eu vejo que uma das lives que teve mais sucesso, teve mais perguntas, gente, por incrível que pareça, foi a live de praga. Que eu ficava fazendo careta pra vocês, falando que eu detesto falar de praga. Eu não tinha que fazer live de praga se vocês cuidassem bem do jardim, se todo mundo cuidasse bem do jardim. A gente não tem que falar de praga se a gente cuida direito. Então, vamos falar um pouco sobre as coisas que a gente precisa ter, uma a uma, passo a passo. E aí, eu vou começar do zero pra gente ver que a primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente vai falar de jardim, perder o medo, tá? O primeiro kit de jardinagem que a gente precisa ter vamos perder o medo. Respira fundo, a gente vai fazer jardinagem, qualquer um pode fazer. E a gente vai relembrar de uma coisa que eu vou falar de alguns assuntos que eu já falei em várias lives. O jardineiro que existe na gente está aqui dentro, porque todo mundo tem um jardineiro que mora aqui dentro. Lembra que eu falei numa live que a gente na verdade mora, o ser humano como espécie, há muito pouco tempo mora em cidade. São algumas centenas de anos só que a gente conheceu esse modo de viver em cidade e a gente mora há muito pouco tempo em cidade. Então, tá na nossa memória celular viver na natureza. Tá na nossa memória celular ser jardineiro. É só a gente cutucar, é só a gente provocar esse jardineiro que existe dentro da gente, que a gente vai lembrando.
E essa memória celular que a gente tem na gente vai fazendo, nossa, eu tô me sentindo bem aqui pegando nesse torrão dessa planta, eu tô me sentindo bem mexendo com essa planta. Então, é isso, é perder o medo, saber que mora um jardineiro dentro de você desde sempre e que o instrumento principal são as suas mãos, tá? Porque a gente precisa muito sentir a planta. Eu, por exemplo, coloco luva aqui, mas eu praticamente não uso luva. Mas eu respeito quem use, porque tem gente que tem alergia, tem gente que fica com a mão extremamente seca. Eu sou uma delas, mas mesmo assim eu não respeito e vou em frente, vivo com hidratante. Mas a mão é muito importante. A gente sente a jardinagem a hora que a gente está mexendo com as mãos. Mesmo na hora de fazer... Vocês estão ouvindo bem o que eu estou falando? Só faz um joinha que eu quero ver se está todo mundo ouvindo bem. Demora para chegar, eu sei. Eu falo, demora para vir aqui as mensagens. Mas se não tiver, faz um joinha para baixo, tá? Para eu saber que vocês não estão ouvindo. Porque eu estou falando bem. Sim, ótimo. Maravilha. Eu vou daqui a pouco pegar pra gente falar. Então, primeira coisa, quando a gente vai começar a falar de kit que a gente precisa ter em casa, eu sempre penso no seguinte: você vai comprar um vasinho. Por que eu preciso ter kit de jardinagem em casa? Eu acabei de passar no supermercado, comprei um vasinho, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Acabei de trazer uma melissa pra casa, tá? Na verdade, essa aqui eu comprei pra uma cliente e vou contar pra vocês uma surpresa que eu vou mostrar essa cliente pra vocês, porque é uma cliente mega especial que está na minha casa hoje, porque ela é uma artista plástica e ela tá pintando uma parede, nós estamos fazendo arte e como ela veio bem no dia que tem live, eu vou mostrar pra vocês surpresa que ela tá pintando a minha parede como se fosse a continuação do meu jardim, pra ficar um jardim 3D, vai ficar lindo. Eu tô falando com vocês, tô vendo ela ali no fundo, tá? Bom, é uma melissa isso aqui que eu tô fazendo, tá? Que eu comprei hoje. E aí você pergunta, por que eu preciso? Já comprei o vasinho, não basta chegar em casa, colocar lá na minha janela e começar a regar e começar a cuidar desse vasinho de melissa? Bom, não é bem assim. Eu não trouxe o vasinho pra casa e tá tudo bem. Eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir porque pode ter gente que tá ouvindo pela primeira vez, tá? Quando a gente compra um vasinho, seja ele de horta, que nem esse que eu tô mostrando pra vocês, seja ele um vaso zamioculca que eu tenho ali. Peraí, eu vou mostrar porque vale a pena, porque já que eu tô no jardim hoje, eu saí de casa, tá menos frio, eu vou aproveitar, tá? Que eu tô aqui em casa, assim a gente vai mostrar as coisas. Ó, mesmo um vaso de zamioculca, aqui que eu vou mostrar pra vocês, deixa eu abrir aqui pra vocês enxergarem o que eu tô falando. Ele já vem, mas assim, no auge da exuberância deles. Ele não podia estar mais bonito. O produtor não é bocó, né? Ele vai colocar na prateleira do ponto de venda o dia que a sua planta atingiu o máximo da beleza. Aí ela vai colocar lá para falar, opa, eu quero comprar essa aqui. Porque o ideal seria a gente ter uma planta que tivesse ocupando, presta atenção nisso que eu vou falar. O ideal seria, para manter num vasinho e tá tudo legal, tudo bem, que o torrão da minha planta estivesse ocupando metade ou 2/3 no máximo do vaso que ela tá plantada. Aí eu poderia manter tranquilamente naquele vaso, podando de vez em quando e adubando. Tá tranquilo. Mas se eu compro ela e ela já tá pedindo para sair do vaso, então eu preciso começar a falar de kit básico de jardinagem, porque você chega em casa e vai ter que trocar ela de vaso quase que ato contínuo. Não é que eu vou esperar muito tempo para trocá-la de vaso. Olha essa zamioculca aqui que eu comprei. Gente, tem tanta planta na promoção agora, vocês têm que aproveitar, eu tô falando de verdade. Se vocês são loucos por planta que nem eu, que eu espero que sim, eu paguei muito barato nessa zamioculca. Mas eu vou mostrar o que acontece com o vaso que ela veio, pra vocês terem uma ideia de como ela já tá pedindo arrego. Ó, um dos itens básicos é ter um lixo perto, porque a gente faz sujeira pra burro. Ó, a planta, vocês estão conseguindo ver daí? Olha aqui, a raiz já tá saindo aqui, ó, tá pedindo socorro. Tá vendo? Estão conseguindo ver? Tá pedindo socorro. Então, o ideal é eu, de cara, ter alguns vasinhos na minha casa para eu poder fazer esse manejo, para eu trocar uma planta de vaso.
Então, o que acontece? Quando você começa a pegar o gosto pela jardinagem, você começa a colecionar alguns vasinhos, tá? Então, eu por exemplo, vou mostrar pra vocês o que eu faço aqui. Eu tenho vasinho de suculenta que eu já plantei, ou de, nem sei o que é isso, aqui é de fitônia, de qualquer planta, planta qualquer. Comprei, tirei do vasinho, passei para outro, joguei fora, eu não jogo. Claro que se eu fosse guardar todos os vasos, gente, eu trabalho com isso, se eu fosse guardar todos os vasos que eu uso para cliente, para tudo, eu estaria com um estoque, vocês não acreditam, eu tinha que abrir um depósito só de vaso. Mas eu vou guardando esses vasinhos, sempre é útil. Pensa, na hora que eu ensino para vocês, no próximo vídeo, eu ensino a fazer muda de suculenta, como é que eu faço reprodução de suculenta? Você não tem vaso para fazer reprodução de suculenta, você não tem aonde fazer reprodução de suculenta. Não, você tem que ter. Então, passou ela. A hora que eu tirar a minha melissa desse vaso e passar para um outro, eu pego esse vaso e guardo, tá? Pra gente ter. Então, primeiro item da nossa lista é vasos. A gente precisa ter recipiente para plantar. E recipiente, lógico que eu adoro inventar moda, recipiente para mim é muita coisa. Então, eu guardo, para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Que a pessoa aqui vai fazendo... Eu recebi assim, pelo delivery, uma marmitinha que eu achei bonita, porque ela, ao invés de ser prateada por fora, ela é dourada, virou vaso. Vai fazendo a cálculo da pessoa. Recebi abri uma lata, que eu achei essa lata interessante, porque ela tem uma embalagem bonita, e aí eu começo a falar, gente, se eu pegar outras latas que possam ser desse tamanho ou tamanhos variados, que elas têm uma embalagem interessante, nossa, vai ficar bonito, hein? Eu fazer alguns vasos de lata e poder começar a plantar nas latas. Então, virou vaso. Nós estamos falando de recipiente, tá? Aí você começa a fazer essa sua coleção, porque senão, quando a gente começa a brincar de jardinagem, de reproduzir muda, de fazer transplante de um vaso para o outro, a gente começa a não ter aonde fazer esse transplante. Então eu quero que vocês já comecem a viajar aí. Depois eu vou dar um passeio na minha casa para vocês darem uma olhada aonde que eu vou fazendo essas mudas, tá? Tem mudas que eu faço em vidro, então eu guardo vidro. A Bia, que é essa minha super amiga que está aqui pintando a minha parede, também é louca por garrafa, né, Bia? Muito doida. A gente fica colecionando garrafa, eu fico vendo quais são as garrafas são mais bonitas, de formatos diferentes, e eu acabo quase que tomando vinho ou tomando suco pelo modelo da garrafa. Fica a dica aí para quem vende esse tipo de produto, para saber que tem consumidor para isso, gente. Tem uma água tônica agora que tem uma garrafinha Bojudi, que, pelo amor de Deus, é a cabeceira agora da minha cama, que estava faltando vasinho lá. A Mônica Frossar, que ouça, tá lá na minha cama já com um monte de plantinha que eu coloquei no vasinho bojudinho baixo, tá? Então, recipiente, quem não tem recipiente não consegue começar a brincar de jardinagem, tá? Eu vou mostrar alguns que eu separei aqui pra vocês e vou dar um passeio na minha casa depois pra gente olhar o resto, tá? Eu tenho esses de plástico. Eu tenho sempre, gente, sempre. Eu passei em loja, eu vejo, eu compro de terracota, tá? Vocês até vão ver que eles estão até usados, nem estão super limpos, tá? É o ideal? Não, mas ninguém é perfeito. Eu sou uma jardineira que não é perfeita, paciência. Teria que estar lavado para não ter fungo, para não surgir nada, mas eu tô mostrando pra vocês a vida como ela é, tá? Recipiente é super importante. Segundo passo, se eu vou fazer o transplante para um recipiente, aí eu preciso começar a pensar, eu vou precisar pensar na bendita da camada de drenagem. Lá vem ela com essa tal da camada de drenagem. E aí eu vou falar da camada de drenagem, dessa vez com mais tempo, e não como se fosse uma lista de material, para vocês entenderem um pouco para que faz sentido a camada de drenagem. Ó, vou pegar esse vasinho pequenininho que eu tenho aqui. Faz sentido, eu vou primeiro falar antes de fazer a pergunta do faz sentido se eu tenho que fazer uma camada de drenagem toda vez que eu vou montar um vaso, a gente só não vai fazer camada de drenagem quem não for mais jardineiro amador, vamos combinar assim, tá? Eu brinco isso, porque às vezes eu falo com a Carol, a gente planta nos lugares que eu não faço camada de drenagem. Gente, mas eu tenho olho já, eu já sei que eu não tenho camada de drenagem, eu já fico
Sou eu que rego as plantas, eu sei que eu não... Tá? Então nós vamos falar... Todo mundo precisa ter camada de drenagem, tá? Sempre a gente precisa ter camada de drenagem. Quando a gente tiver assim, todo mundo que estiver acompanhando aqui, a gente tiver craque já de jardinagem amadora, a gente começa a falar de recipientes diferentes que a gente pode inovar e não ter camada de drenagem, fechou? Vamos explorar a camada de drenagem. O objetivo da camada de drenagem nada mais é do que a gente não acumular água no fundo do vaso, tá? É para isso que serve a camada de drenagem. Então, na hora que eu rego, a planta tem que fazer um caminho livre, a hora que eu rego, a água tem que fazer um caminho livre para chegar aqui no furinho e sair. Por quê? Isso, para não acumular água no fundo do vaso e não apodrecer a minha raiz, tá? Então, será que eu preciso fazer camada de drenagem? Precisa fazer camada de drenagem. Mas eu não tenho esse kit. Eu vou falar do kit técnico, tá? Kit que eu tenho e que se você quiser se aprimorar, é bom você ter em casa. E aqui eu peguei algumas outras coisas, porque às vezes meu kit técnico acaba. Eu comecei a quarentena sem nada aqui em casa. A minha casa tava até, vou falar até meio tristonha assim, porque a minha casa nesse aspecto tava um pouco largada. O meu jardim aqui é um pouco jardim de padre, gente. Eu tenho que contar pra vocês. É a primeira vez na vida agora, ele não tá nem bonito. Porque eu fico muito com refúgio de cliente. Eu fico muito assim, um dia eu fui no Ceasa, tava passeando e, gente, acabei de ver uma planta nova que um produtor tava colocando lá. Pra mim isso é shopping, gente. Vocês têm que entender que é uma coisa que eu enlouqueço. Eu tava com a Bia tava comigo até outro dia num momento desse que eu só não comprei porque era uma planta que precisava de uma condição que eu não tinha. Eu precisava de sol pleno e na época eu não tinha podado a minha pitangueira, eu tava sem sol pleno na minha casa, mas eu não tinha espaço, porque é minha horta, o único lugar que eu tenho sol pleno é minha horta, e eu não comprei, porque senão eu compro, às vezes eu compro mesmo sendo de sol pleno, eu doida saio comprando, é meu shopping. Então meu jardim é um pouco isso, não é um jardim que eu parei, planejei, igual eu faço para os meus clientes, fiz um projeto e ele ficou daquele jeito bonito. Não é um jardim assim. Ele é bem jardim de... Eu vou ganhando, as coisas vão chegando. Então aqui eu vou mostrar pra vocês, tem um ficus lirata que era de uma cliente que não quis mais, que é difícil de cuidar de ficus lirata, ela refugo, não quero, pelo amor de Deus, essa planta, não quero mais ver essa planta na minha casa. É assim. Então eu vou encaixando essas coisas na minha casa, tá? Bom, o que aconteceu? Tô contando isso do meu jardim pra... Eu cheguei na minha casa tava assim, meio largada, as plantas iam chegando já meio prontas, chegava com o vaso do cliente, eu não tinha esse material todo na minha casa. E eu tive, é bom, porque daí eu comecei a sentir na minha pele o que vocês sentem. Aquela lista de material maravilhosa que tem lá no programa, no Mais Cor, quando aparece lá você precisa disso. Eu não tenho metade, Gabi. Tem muita gente que me escreve, aqueles nomes lindos lá que você coloca lá no programa, eu não tenho. Eu não tinha nada disso. Eu não tinha nem tesoura de poda quando eu cheguei em casa da quarentena. Eu fiquei 3 semanas sem abrir a porta da minha casa mesmo. Eu não fiz nada 3 semanas. Depois que eu consegui um dia no Jardineiro Fiel e consegui buscar alguns instrumentos, então eu tô aqui com eles, tá? Então, vamos lá. Camada de drenagem. Técnica, tá? Quando a gente vai fazer, argila expandida, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou tirar meu telefone e vou começar a passear com vocês pelos materiais, vai ficar mais fácil, fechou? Pera aí. Gente, ó, enquanto eu vou passear, eu vou fazer uma coisa com vocês rápida, tá? Pera aí. Olha essa cena. A Bia aqui, olha isso que vai ficar. Bia, por favor... Olha isso, não tava... Olha. Gente, ela vai fazer uma continuação da minha parede. Olha aí, olha esse material todo. Porque eu não tenho como continuar meu jardim e queria que aparecesse um jardim em 3D aqui. Bom, vou voltar pra mim, tá, gente? Pra vocês voltarem, daqui a pouco a gente vê a Bia. Pera aí que eu vou tirar aqui, vou desligar o fio. Seguinte, gente. Ó. Essa é a minha mesa que eu preparei pra vocês, pra gente falar sobre tudo, tá? Isso aqui é argila expandida, tá? A argila expandida, ela é super leve, por isso que a gente usa muito, por isso que eu queria falar sobre ela. A gente usa muito argila expandida,
porque ela não deixa o vaso muito pesado, mas eu poderia facilmente trocar por um pedrisco. Pedrisco esse que eu tenho em casa aqui para mostrar para vocês é um pequeno, mas poderia ser grande, poderia ser brita, qualquer coisa que ficasse no fundo do vaso para ser minha camada de drenagem. Não precisa necessariamente ser argila expandida. Quais são as vantagens da argila expandida, como eu estou mostrando para você? Olha esse vaso que eu tenho aqui, por exemplo, tá? Que tem esse meu filodendron angolano. Se eu vou fazer a camada de drenagem desse vaso, gente, com brita, por exemplo, eu nunca mais tiro ele do lugar. Eu preciso de 10 homens para me ajudar. Ele já é uma mala sem alça, né? Porque ele é difícil aqui de pegar, esse vaso. Eu não ia conseguir nunca tirar ele do lugar, tá? Então, qual é a vantagem de eu ter argila expandida no interior do vaso? Que é o que eu fiz justamente nesse. Eu coloquei nesse vaso, por exemplo, eu coloquei 2/3 de argila expandida, mais ou menos até aqui. E só a partir daqui eu coloquei substrato. Então, a gente tendo material em casa, a gente começa a decidir em cada vaso que a gente vai usar o que é melhor, porque nesse vaso me interessa ele ficar mais leve. Agora, vou pôr vocês para pensar. Se esse vaso tivesse numa varanda que venta, me interessa ter argila expandida num vaso cone? Nananina, eu vou pôr meu dedo aqui, de jeito nenhum. Então a gente tem que começar a pensar. Então me interessa fazer uma camada de drenagem numa varanda que venta, não com argila expandida. Eu coloco brita, porque aí o meu vaso fica sentado na minha varanda e nunca mais sai. E aí você fala, nunca mais sai? Paciência, nunca mais sai. Ou não coloca vaso cone. Você escolhe, você coloca um vaso igual esse aqui, que eu tenho minha maranta charuto, tá? Eu coloco um vaso baixo, que é sentado já, posso colocar argila expandida, porque física, gente, eu nem vou lembrar muito, que eu era péssima aluna de física, mas a gente começa a entender mais de física quando a gente vai falando de planta, tá? Ele fica muito mais pesado do que a parte de cima do vaso, então a ventania não vai fazer ele virar, tá? Então, quais são os substitutos, gente? Tá dando para acompanhar tudo, turma? Ó, quais são os substitutos do material de drenagem que a gente tem? Eu tenho argila expandida, que eu mostrei para vocês, que tá aqui. Eu tenho pedrisco, ó, lá vamos nós. Pedrisco. Então, se eu tiver num vaso pequenininho como esse, eu quero ver a resposta de todo mundo. Vocês usariam argila expandida ou pedrisco? Quero só ver quem vai dizer. Quem vai responder aqui que eu quero ver? Argila expandida ou pedrisco? Eu não vou ter tempo. A gente tem tanta coisa para falar que eu não vou conseguir esperar a resposta. Demora, gente. É um delay essa resposta. Na verdade, Gabriela, pedrisco, boa, argila, cada um de um jeito. Não tem resposta certa, gente. Depende da planta que você iria colocar aqui, dependendo se ela precisa de mais espaço ou menos espaço. Se ela precisar de mais espaço para a raiz crescer, eu vou colocar pedrisco. Ah, mas o pedrisco não vai cair no furo? Bom, bota uma bolinha de argila e coloca pedrisco em volta da bolinha de argila. Se eu for colocar uma planta que não precisa de muito espaço para a raiz, tem muitas suculentas pequenininhas que, gente, que não tem um caule muito rígido, que não vai muito fundo, que não precisa de muita raiz, aí eu posso boto uma... E às vezes, gente, não terminei porque eu vou fazer um raciocínio. Às vezes, a minha drenagem desse vaso, porque se eu precisar de muito espaço, pode ser só uma bolinha de argila expandida. Tudo bem que a gente está falando de drenagem amadora, essa aqui é um pouquinho mais para frente, mas eu muitas vezes, minha mãe está assistindo, que eu já vi que ela apareceu aí, quantas vezes a gente não fez, eu coloco uma bolinha para cá. A Vânia falou uma outra coisa que é muito boa. E às vezes, para eu preservar o meu furinho, eu só coloco uma manta de bidim, que é o próximo item da camada de drenagem. Então, gente, a gente precisa conhecer os materiais que fazem a drenagem para depois a gente decidir. Quem é um outro danado que me ajuda na camada de drenagem quando eu não tenho em casa? É o isopor. O isopor... ele ajuda muito, só que você tem que tomar cuidado a maneira como você coloca o isopor. Eu estou segurando aqui com a mão, você tem que cortar ele. E do jeito que ele vem aqui, você tem que só tomar cuidado para um não ficar em cima do outro e ele não formar quase que uma construção uma em cima do outro, senão ele não drena. O ideal é você misturar isso com algumas outras coisas.
Eu não sei se vocês já viram, mas tem muito filodendro, que são essas plantas aqui, que é o angolano aqui, que eu tenho aqui. Deixa eu até ver se eu tenho outro. Tá ali no fundo, uma costela que eu tenho ali atrás. Uma costela de Adão que eu tenho, que o produtor coloca isopor em cubos, não esse aqui que eu tenho, mas às vezes eu uso isso aqui para fazer drenagem, cortado em vários pedacinhos. Ele mistura junto com o substrato, porque ao invés de ele fazer uma camada de argila, ele mistura o isopor junto com o substrato, que aí o substrato fica drenado todo. Aí a raiz cresce livremente, porque os filodendros têm muitas raízes, tá? Então, para drenagem, a gente pode ter argila, a gente pode ter o pedrisco, pode ter a brita, pontos dos materiais, agora a imaginação de vocês vai longe, tá? Pode ter o isopor, a gente pode ter um pouco de resto de obra que vocês tenham, tipo tijolo quebrado, um pouco de concreto que sobrou. Eu posso ter também areia, tá? A areia serve também como uma parte da minha camada de drenagem, tá? Se você só tiver areia lavada, tá? Não é areia salgada de mar, tá? É areia lavada de construção. Essa aqui até de aquário, dá até dó de usar, de tão linda que ela tá, mas lógico que serve, mas era a que eu tinha para mostrar para vocês. Pode ser aquela mais baratinha, que custa nada, tá? De construção. Serve para fazer drenagem na camada de drenagem. E depois, para terminar a minha camada de drenagem, eu vou aqui para vocês, ó. Eu encerro a minha camada de drenagem com uma manta. Para quê? Para as raízes não atingirem a minha camada de drenagem e não passarem para debaixo do vaso. E quando você percebe, as raízes já estão lá no furinho, fechando o furinho, tá? Materiais que eu uso para isso. Eu tenho a nossa querida manta de bidim, tá? Eu tenho TNT, que eu uso muito. Vira e mexe eu acabo comprando um pedacinho, porque eu acho que o TNT para vaso pequeno, para plantas que não têm raízes muito invasivas, eu acabo usando o TNT, acho ótimo. Outras coisas de reciclagem que eu tenho usado, gente, que vocês não sabem, quando eu vou na manicure, eu não sei se vocês têm isso, ou pedicure, elas acabam usando parece uma fraldinha, na verdade, um lenço, sabe o lenço que a gente lava o rosto? Elas usam esse lenço, um lenço descartável, tá me faltando a palavra, para pôr no pé, para poder proteger e a gente não ficar pisando no lugar onde as outras pessoas pisaram. Eu lavo aquilo quando eu chego em casa e uso aquilo para fazer, é como se fosse um Perfex, que não pode falar a marca, mas eu não sei o nome, é aquele lencinho perfurado. Tá, gente? Aqueles lenços, eu não sei como é que chama aquilo. Mas serve para fazer essa finalização. Filtro de café, serve um cobertor que você já ia dar porque estava completamente puído e tá feio. Uma camiseta que está completamente rasgada que você já tá desfazendo. Pijama, qualquer coisa. Uma meia que você perdeu o par, você corta a meia, tudo serve. O que é importante? Importante que seja permeável. Eu vou jogar, ó, aqui minha mão tá aqui. Eu vou jogar água de um lado, ele tem que passar por aqui, a água tem que passar tranquilamente por aqui, não pode voltar, e tem que chegar lá embaixo, passar pela argila e cair no furinho, tá? Então isso é que é muito importante. Tem vários materiais, gente. Se a gente for ficar olhando aqui, várias pessoas vão ficar escrevendo e me dizendo, eu tenho certeza, de possibilidades de acabamento, de camada de drenagem que existem. E quando você não tem nada, e não tem nenhum desses materiais, gente, um velho e bom jornal, tá? Filtro de papel maravilhoso. Jornal dobrado, gente, você pega várias camadas de jornal, não precisa nem caprichar tanto assim, porque senão a água volta, porque fica até uma barreira, tá? Mas umas 4 camadas de folha de jornal, de revista, de papel que você estava para jogar fora. Gente, eu preciso mostrar, tá? Vou te mostrar enquanto isso o que a Bia tá fazendo lá, tá? Tá muito lindo. Nossa, Bia, pelo amor de Deus. Eu preciso fazer essa parte, Bia, porque assim, tem gente que, aonde não dá planta, Bia, coloca planta artificial. Por que coloca planta artificial? Pode pôr um espelho para refletir, pode fazer uma pintura. É verdade. Não é? Aqui você vê, até em cima disso mesmo, vai enganar.
encanando, vai, não tinha nem que refazer a parede. Tava tudo furado com rachadura. Ninguém nem tá vendo mais, tá vendo? Todos aqueles brancos ali é tudo erro, tá? A Bia que tá solucionando todo o problema. Ai, eu tô até ansiosa pra ver pronto, Bia. Muito ansiosa, tô nervosa. Me distraí, gente, perdi o fio da meada, desculpa. Então é isso de camada de drenagem que a gente aprendeu aqui, que é de material que a gente precisa ter em casa, tá? E aí a gente parte depois, vou voltar aqui um minuto pra mim, que senão fica muito vou falar uma coisa que a gente precisa ter em casa, porque isso é necessidade, qualquer um precisa ter. A gente precisa ter um bom substrato em casa. Todo mundo precisa ter um bom substrato em casa. Começou a falar de jardinagem, você precisa ter um bom substrato. Por quê? Começou a descer a hora que a gente tem... Ah, mas eu comprei um vasinho que tá bom o tamanho, eu não vou trocar, não quero. Ah, mas começou a descer a terra do vaso, começou a ficar compactada, você precisa mexer. Às vezes você precisa trocar a parte de cima da terra para poder entrar mais nutriente. Não é só adubo, não. Um vaso, gente, depois que ele chega, quando a gente aprende jardinagem mesmo no curso, os professores ensinam que você precisa trocar a terra toda do seu vaso, e você precisa refazer o seu vaso a cada 2 anos. Na prática, a gente não faz isso. A gente não troca a cada 2 anos. Mas eu vou te explicar o porquê que a gente não troca. Porque a gente cuida muito. A gente cuida muito. A gente poda essa planta para ter uma formação de copa que seja compatível com o tamanho do vaso que eu tenho. Se eu fizer isso... Tem gente que, às vezes eu chego em umas casas que a pessoa plantou. Imagina, eu tenho um vaso desse aqui, vou voltar aqui para vocês para dar uma explicação prática. Eu tenho um vaso desse tamanho aqui e plantei uma jabuticabeira. Posso? Pode. Comprei uma jabuticabeira pequena. Eu posso para sempre deixar... Ventania, gente. Eu posso para sempre deixar a minha jabuticabeira pequena nesse vaso. O que eu preciso para ela poder ficar para sempre aí, nesse vaso, se ela tivesse aqui? Eu preciso podar ela com frequência, tá? Que é uma poda que eu vou fazendo de formação para ela ficar sempre num formato adequado. E eu preciso adubar. Se eu podo e eu adubo, eu posso manter ela num vaso menor. Mas eu tenho que manter um tamanho que seja compatível com o tamanho do vaso. Agora, se eu quero que ela cresça, eu vou ter que trocar. Agora, vamos imaginar aquela regra da jardinagem que eu estava falando para vocês, é uma regra geral que, por mais que eu não vá trocar, eu estou podando, estou mantendo, eu teria que trocar ela sempre. Teria que trocar toda a terra do vaso e dar uma arejada até para as raízes respirarem, gente. Porque quando a gente, às vezes, fala que um dos problemas da planta é que a planta não está recebendo vento, não está recebendo ar, porque a gente esquece desse elemento, né? Eu vou lembrar rápido para vocês. O que uma planta precisa para viver? Ar, água, luz e nutrientes, tá? São 4. Ar, água, luz e nutrientes. Isso é o que ela precisa para viver. Ar, a gente acha que está garantido o ar. Porque, tá aqui, né? A gente já está respirando esse ar, ou etc. Mas, às vezes, quem precisa de ar é a raiz. E se eu não fizer... se eu não tirar a planta de dentro do vaso e não aerar essa raiz, às vezes eu perco uma planta por causa disso. Então, isso é importante da gente ter em mente, que se a gente não retirar do vaso, a gente, às vezes, tem esse problema. Se eu tiver feito essa minha camada de drenagem, que eu acabei de mostrar para vocês, com várias possibilidades, gente, é baba do quiabo de tirar uma planta que tá dentro de um vaso que fez uma camada de drenagem. É muito mais fácil. Por quê? Eu vou molhar essa planta lá dentro, eu vou devagarzinho mexendo no meu torrão, e eu consigo tirá-la de lá de dentro. Bom, próximo. O que eu preciso, então? Um bom substrato, tá? Eu preciso de um bom substrato. Eu aqui coloquei eu pus um exemplar para vocês, tá, gente? Pra gente não mostrar marca e não beneficiar ninguém aqui de quem eu tô falando, tá? Aqui eu coloquei vou mostrar a imagem para vocês do que é um bom substrato quando vocês vão olhar. É uma terra, assim, realmente é diferente de terra comum e é diferente de terra vegetal. Para quem já não for mais jardineiro amador, pode usar terra vegetal e adubar essa terra, porque é maravilhoso, tá ótimo.
Mas, hoje em dia, é muito fácil da gente comprar substrato, gente. É muito fácil. E você, se você for tratado de plantas em vaso ou tratado de plantas em canteiro, você ainda pode decidir se você vai comprar substrato para vaso ou se você vai comprar substrato para solo, para você condicionar o solo que você tem. Então, você pode remexer um pouco na terra que você tem no solo, quando você vai plantar se você vai plantar num canteiro em solo, você pode remexer, revolver um pouco a terra que você tem, introduzir um substrato muito bom para receber as mudas que você tá colocando novas, tá? Então, o substrato, gente, é material obrigatório para quem está brincando de jardinagem, tá? Para quem quer fazer jardinagem em casa. Você tem que ter um saco. Pode ser pequeno, se você não tem espaço para guardar. Não precisa comprar um saco de 20 quilos, você compra um saco de 5 quilos e guarda em casa. Arruma um lugarzinho lá para guardar no seu depósito, tá? Isso básico para a gente receber a planta. Depois eu coloquei um outro aqui, só para a gente falar desse assunto, porque a gente fez uma live, eu não vou me alongar. Quem quiser voltar a falar desse assunto sobre adubação, tem uma live aqui no GNT, já salva, já guardada. Pode ver aqui no IGTV do GNT, pode ver no YouTube, pode ver por onde quiser. A gente já fez uma live com a Vânia Chassot, que é maravilhosa, agrônoma, me ajudou a conversar sobre esse assunto, que a gente falou sobre adubação. Eu pus um bocache aqui só para tocar nesse tema, tá? O bocache é um adubo orgânico, mas se a gente leva a planta para casa, a gente precisa ter adubo. Tem gente que nunca comprou adubo, fala, eu tenho medo de adubo. Mas espera, como que tem medo? Pensa no adubo como se fosse o alimento da planta, assim, sabe? Porque quando a planta está na natureza, eu não vou me alongar, tá? Mas só para dar essa ponta aqui que vocês vão assistir. Quem se interessar por esse assunto vai assistir a live, é obrigado, tá? Assistir a live para ver esse assunto. Pensa que assim, não é só de água que a planta vive. Quando ela está na natureza, tem todo um ecossistema acontecendo em volta da planta, as folhinhas que caem, o passarinho que visita, um bichinho que faz cocô, o outro que arranha, aí uma morre, cai, é matéria orgânica que veio ali. Tem tem vida funcionando em volta daquela planta e ninguém retirando, não tem ninguém limpando. Então, aquilo é matéria orgânica. Então, aquele solo na natureza é um solo já devidamente adubado. A gente, quando traz as plantas para casa, a gente tem que fazer o papel da natureza. A gente tem que adubar nossas plantas. E aí, você pode escolher o tipo de adubação que você quiser, tá? Sem preconceito com nenhum tipo de adubação. Tem gente que gosta de adubação absolutamente orgânica, tem gente que gosta de adubação química, todas dão extremamente certo. Você pode fazer até com alimentos que você tem em casa, você pode fazer com composteira, minhocário, enfim, tudo dá certo. Mas adubo é um item que você tem que ter, tá? E aí você pode até colocar no teu item, se você for começar, por exemplo, com horta, já pesquisa um adubo específico para horta. Por isso que eu não falei qual kit básico. Não, eu não sei que planta você vai começar como kit básico na sua casa, tá? Se você vai começar com folhagens, que nem eu tenho muito aqui na minha casa, você pode ir para um adubo mais genérico. Por isso que eu pus o bocache aqui, que o bocache é um adubo que vai com tudo. O bocache é um adubo que é bom para absolutamente tudo. Eu pus ele como exemplar aqui para a gente lembrar, mas se você for para químico, você vai com 10, 10, 10, se você tiver folhagem, tá? Próximos itens, gente. Eu vou mostrar aqui, porque sem isso a gente não sobrevive, tá? Vamos dar uma espiada, só que eu vou dar uma espiada na Bia. Amei. Peraí. Aqui, ó. Próximos itens aqui. Eu deixei aqui umas coisas que eu reciclo, que eu achei interessante para mostrar para vocês. Tesoura. Eu tenho aqui uma tesoura de cozinha, que é a tesoura comum. Até outras tesouras menores que essa dá para ter, eu não tinha aqui, tá? Eu tenho tesoura de poda. Eu tenho tesoura de corte. Isso aqui eu deixei um exemplar para vocês verem quando a gente não cuida do que acontece com uma tesoura. Judiação que aconteceu com essa minha tesoura de corte. Porque a gente tem que cuidar dos instrumentos, dos nossos instrumentos, não é isso que acontece, tá? Isso aqui é quando você lava e não seca, ou põe na terra e não seca, tá? Para que serve cada uma dessas tesouras, tá?
A tesoura de poda, quanto mais grosso o caule que a gente tem que cortar, melhor a tesoura e, consequentemente, mais cara a tesoura de poda que a gente tem que ter, tá? Essa é uma básica, simples. Outra, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Outra básica aqui, tá vendo? Mostrando pra vocês. Essa é uma tesoura de corte que é pra florista, tá? Não é uma tesoura muito cara, mas eu uso muito porque ela tem essa ponta fina e eu gosto pra usar para mexer com suculenta. Eu adoro. E plantas mais delicadas. Sabe quando tem que cortar um galinho de uma peperômia, quando eu tenho que fazer uma limpeza assim em plantas caseiras, uma era, eu vira e mexe uso a tesoura de corte. E também a tesoura comum, gente, porque eu uso para tudo tesoura comum, gente, sinceramente. Vira e mexe tem que cortar as embalagens, para suculenta eu uso muito tesoura comum. Eu nem sei, a tesoura comum vive dentro do meu avental. Eu até vou mostrar, porque eu deixei meu avental aqui para mostrar para vocês que quando eu estou no jardim eu estou de avental, então ela fica dentro do meu avental, essa minha tesoura, não sai de lá. Então, se não sai de lá é porque você acaba usando o tempo inteiro. Ah, vou dizer por quê. Porque eu vou mostrar ali, tá vendo isso aqui para vocês, que eu já passo aqui vocês? Eu tenho arame, fio de nylon, essas coisas, eu tô cortando coisas o tempo inteiro, eu preciso de tesoura comum. A tesoura de poda é péssima para cortar essas coisas. E aí eu tenho aqui os meus serrotes e facas, gente. Isso aqui, para quem tem planta dentro de casa, é raro precisar de um serrote, tá? Mas para quem tem planta fora de casa, às vezes um serrote é necessário. Por exemplo, aqui, ó, essa pleomele minha aqui que eu tenho, eu não quero nem mostrar essa parede porque a Bia vai pintar, ela tá feia assim, ó. Mas a Bia vai passar por lá, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, essa minha pleomelianita, tá? Um galho desse tamanho aqui, mais ou menos, eu corto fácil com a tesoura de poda. Mas este galho aqui, que eu fiz uma poda outro dia, porque ela foi parar, gente, eu não sei mostrar pra vocês. Ela foi parar nas alturas, tá vendo aquilo ali já é podado. Ela tava enorme, eu tava com medo que com o vento virasse. Eu fiz uma poda grande nessa minha pleomele recentemente. E eu não estava conseguindo fazer com a minha tesoura de poda. E eu tenho serrote, isso aqui a gente faz com serrote, a gente consegue fazer, tá? E o ideal da poda quando a gente faz, gente, ó, tô até mostrando aqui pra vocês darem uma olhada, já que a gente tá falando de poda, é sempre fazer um corte na diagonal, tá? Pra não acumular água aqui, tá? Então, esses são os serrotes. As faquinhas, gente, eu uso muito. Eu nem sei pra dizer pra vocês o quanto que eu uso as faquinhas. Tem facas que eu uso pra cortar o vaso de plástico preto, que às vezes eu não quero mexer no torrão, eu uso as facas. Às vezes eu uso... Gente, eu uso faca às vezes pra cortar... como é que chama? Isopor, quando eu tô comigo, pra cortar. Às vezes eu tenho que fazer uma... Enfim, eu nem sei te contar pra que tantas... Ó, a minha faca tá super utilizada aqui. Vira e mexe, eu tô precisando. Às vezes, até pra fazer uma finalização. Eu tenho um torrão que não tá cabendo no lugar onde eu quero. Eu corto precisamente com a faca só ali pra fazer o ajuste onde eu quero encaixar aquele meu torrão. A minha faca, vocês acreditem, ela é muito, muito útil. Aqui eu tenho até um exemplo de uma outra tesoura de poda aqui, que é muito fraquinha, tá? Vem num desses kits básicos de jardinagem, mas para mostrar para vocês que a gente acaba não usando. É sempre bom ter uma tesoura de poda um pouco melhor. Na verdade, eu queria até falar para vocês por que foi a ideia de fazer... minha água tá aqui no meio das coisas. Por que foi a ideia de fazer essa live para vocês? E exatamente nessa data, gente, nessa semana. Porque teve algumas pessoas que me pediram, e eu falei, eu vou conversar sobre isso, porque cada um monta o seu. Algumas pessoas me pediram, falando, minha namorada adora jardinagem, eu queria dar um kit de jardinagem. Você indica algum? O namorado adora. Ele quer começar, ele se empolgou agora na quarentena, muita gente se empolgou agora na quarentena, e eu queria tanto dar um kit de jardinagem. Não existe um kit de jardinagem pronto que eu super indique, sendo bem honesta com vocês. Eu gosto de montar o kit de jardinagem porque eu não sei o que a pessoa vai ter. Se ela for ter horta é um, se ela for ter plantas com folhagens é outro, se for ter frutífera é outro. Por isso que eu resolvi apresentar
tudo que a gente pode ter num kit de jardinagem amadora para vocês montarem essa cesta, essa sacola e darem vocês para o namorado, namorada de vocês que seja apaixonado por jardinagem, porque eu acho que vocês vão sair ganhando fazendo seu próprio kit, porque vai ficar muito legal. Tem coisas que são básicas, gente. Tem coisas que são básicas, tem outras que não tanto. Vamos continuar aqui pra gente, para eu falar pra vocês o que vem muito em kit, o que eu uso, o que eu não uso. Eu vou mostrar pra vocês um pouco, tá? Mas aí eu tô falando meu, tá? Vou voltar aqui pro meu kit. Logo depois que a gente passou aqui pelas tesouras e pelas serrotes e faca, que eu uso muito, gente, fita métrica é essencial, porque senão, se você não medir para tudo, mede o torrão, se cabe no vaso, se não cabe no vaso, aonde que você vai pendurar o hanger, mora dentro da minha sacolinha de jardinagem. Eu uso fita métrica para absolutamente tudo, o tempo inteiro eu tô com essa fita métrica. E aí tem as pás. Pá, gente, é a coisa que a gente mais usa, tá? Eu vou até onde dá com a minha mão. Aonde não dá mais, eu vou com a pá, tá? Então, pá é uma das coisas que eu mais uso. Depois você tem alguns tipos de garfo que a gente usa na jardinagem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você vê que os meus não estão nem muito usados. O que eu mais uso, eu vou falar pra vocês qual que é. Aqui é pá também. Os que eu mais uso é esse aqui, que é o ancinho, gente. Porque o que a gente faz com ele? Será que eu consigo filmar e mostrar pra vocês num vaso? Vamos tentar? Ver se dá certo? E eu tenho aqui um outro, ó. Tem a diferença desse garfo e eu tenho isso aqui é pra você tirar mato, tá? E tirar erva daninha, tá? Então isso aqui é bem específico. Se você tiver... Eu acabo tirando muitas dessas coisas com a mão. Às vezes não dá. Às vezes você tem que afundar para tirar pela raiz e puxar. Então, é para isso que serve esse instrumento, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Eu tenho um vaso que eu tentei não deixar ele. Não fiz manutenção pensando em vocês. Vamos ver se a gente consegue. Ó, olha... Eu queria mostrar antes o orgulho para vocês. Eu tinha esse vaso que tava bonito, mas eu peguei... Não posso ficar lá, gente. Não pega bem a internet, vocês perceberam, né? Então não vou pra lá. Lá tem uma linha que eu não vou poder mostrar pra vocês. Mas eu vou... Ó, gente, tudo isso é pra ter bateria no meu celular. Ali tava um vaso que tava bonito. Fiz mudas, passei pra lá. E eu tô refazendo todo... Não pode... Gente, a conexão piorou na minha casa. Piorou a conexão na minha casa. Eu vou tentar não andar muito pra gente poder não perder, porque aqui fora é longe do roteador. Vocês estão conseguindo ver de novo? Não vou me afastar muito. Tá vendo, Rada? Tá bom. Então eu não vou me mexer muito pra gente não perder a conexão, tá? Eu vou tentar ver se eu chego com o instrumento aqui. Peraí. Vamos ver se a gente chega aqui. Vamos lá. Cheguei aqui num vaso que precisa de manutenção, que tem um monte de coisa nascendo. Tem uma pitangueira nascendo no meio do meu vaso. Tem aqui umas ervas saindo. Então, seguinte, aquele instrumento que eu tenho é pra tirar isso aqui. Mas eu tenho vários que saem com a mão, tá vendo? Por isso que eu não... Tem vezes, quando ela tá maior, que eu tenho que usar aquele instrumento. Ó, que ela não sai completa. Como eu tenho uma pitangueira aqui, eu tenho que ir fazendo isso. E aí, pra que eu usaria esse garfo, gente? Eu vou mostrar pra vocês, só pra gente ter mais ou menos uma ideia do que eu faço. Eu vou tirar todas essas aqui, ó. Não se assustem. Por isso que eu falo que é pra não ter medo, gente. Porque é assim mesmo jardinagem. Eu vou tirar essas descansos daqui com a mão. Vou pôr no lado. Tudo isso vira muda. Tudo isso eu aproveito. Tudo eu aproveito. E aí, com esse meu ancinho, que eu uso pra burro, é um dos instrumentos que eu mais uso, eu dou uma revolvida na terra. E sobrou coisa aqui. Ó. Dou uma revolvida total na terra e coloco uma terra nova aqui em cima. Que pelo menos eu sei que eu tô colocando coisa nova aqui. Então, não é de enfeite esses instrumentos, tá? Eles têm função aqui, tá?
Então eu uso muito esse instrumento, que agora eu coloco um substrato novo, ou eu posso colocar um adubo, tá? É super, super útil. Gente, eu tô suada, nem vou mostrar. Gente, tá ficando muito lindo. Deixa eu ver se eu tô muito suada pra vocês me verem. Tá dando? Suada! Trabalhando aqui no meio da live com vocês. Suada. Vamos pro próximo? O que eu separei mais aqui pra vocês? Ó que kit bom que tá esse de jardinagem. Separei coisas pra quando a gente vai podar nossas plantas, tá? Então, perto do corte, eu podei uma planta, o que eu preciso ter à mão para depois não ter problema de entrar praga? Extrato de própolis, deixa eu tentar ver aqui, ó. Extrato de própolis, tá? Que é super importante. Podei uma planta, eu espreio o extrato de própolis que ele cicatriza mais rapidinho, tá? Se eu não tiver extrato de própolis, uma outra opção bem legal é canela em pó. Então, eu coloquei aqui no potinho para ficar mais bonito para vocês. Eu uso num potinho reciclado que fica bonitinho lá, sei lá, um potinho que ele tava cheio de adesivo, tava feioso, dentro da minha malinha. Então, terminei, podei, fiz uma poda de uma planta que eu tô com medo, coloco canela para cicatrizar e para não dar fungo, tá bom? Então, nessa malinha, gente, extrato de própolis, não fala, gente, vai ter algum desses itens numa malinha de jardinagem básica? Não vai. Gente, eu coloquei o podão, porque é uma das tesouras que eu acabo usando para quem tem que podar mais coisa. Mas eu mesma, particularmente, eu tenho uma tesoura de poda, uma ferramenta de poda elétrica, que é maravilhosa, um dia eu mostro para vocês. Ela é portátil a bateria, que eu podo tudo na minha casa com ela. Então, essas plantas que eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui em cima, as clúzias, quando eu preciso fazer uma poda, que de vez em quando eu faço porque tá dando umas rachaduras ali, estão vendo? Eu não vou nesse podão aqui não, isso aqui precisa ter muque, isso aqui precisa ter bem muque. E eu não vou com isso, eu vou com a minha elétrica, que vai tranquilo, é fácil, tá? Que mais? Eu separei aqui, só para mostrar para vocês, algumas daquelas coisas básicas que eu tinha falado que eu vou guardando de embalagem. Por quê? Me deu vontade de fazer uma muda a mais de uma plantinha. Como assim, Gabi? Essa minha melissa, eu cortei um galinho dessa minha melissa, deixei lá num vidrinho e ela enraizou. Mas eu não tenho para onde plantar. Não, você sempre tem, ó. Você sempre tem uma embalagem que você guardou, coloca uma terrinha aqui, espeta ela ali e fez muda. Caixa de ovo, gente, é uma sementeira pronta, gente, ó. Caixa de ovo é sementeira pronta. Então, se você quer brincar com seus filhos de comprar semente para você ver semear as coisas, aqui tá pronto. Eu tenho uma, se der tempo, depois eu mostro para vocês. Eu tenho uma que eu sempre faço. Carvão é maravilhoso, que alguém tá falando, é antifúngico também. Alguém tá perguntando, é antifúngico também, tá? Eu tava sem aqui na minha casa. Mas é ótimo. Só que é maior. Então ele faz o mesmo papel da canela. Eu tô vendo que alguém perguntou aí de carvão. Carvão é muito bom. É carvão de churrasco mesmo que você compra. Você tritura, dá umas marteladas no carvão, tá? Ou você compra e paga mais caro em lugar que vende coisa para aquário. Mas se não, você compra carvão de churrasco, tritura e deixa ele bem moído, dá um trabalho um pouco, mas deixa um potinho pequenininho que nem eu fiz com a canela aqui, tá? É a mesma função. Então, nessa caixinha de ovo a gente faço várias mudinhas pequenas. Sabe o que eu faço? Quando eu vou podar as minhas ripsalis é essa planta aqui, ó, gente, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Eu corto várias... Tem vezes que ela tá muito grande, eu vou cortando a pontinha dela. E cada vez que eu corto isso aqui, nada eu jogo fora. Eu espeto na minha caixinha de ovo com um pouquinho de terra e ela vai brotando. E aí eu vou fazendo vários vasinhos, entendeu? Fica aqui. Depois de uns 3, 4 meses, tá cheio de ripsalis aqui. E aí eu tenho várias mudinhas de ripsalis. E essas caixinhas que a gente compra no supermercado com sei lá, qualquer alimento que tem verdura, cebola, sei lá o que vem dentro, é super bom quando você tá querendo fazer muda e você... e elas estão muito pequenininhas, ou sementinha, você deixa fechada. E aí você não precisa nem regar. Você umedece, deixa aqui, você rega uma vez a cada 15 dias. Ela vira uma mini estufa portátil para você ter em casa. Então eu guardo essas coisas, tá?
Próximo item do meu kit básico de jardinagem. Eu tenho algumas ferramentas que eu não fico sem, vou dizer por quê. Tá? Vira e mexe eu preciso de preciso cortar alguma coisa que as tesouras não cortam, preciso parafusar alguma coisa para direcionar uma trepadeira. Então eu tenho... Esse aqui é charminho, mas é bom, é um martelo que tem ferramentas aqui, ele vira chave de fenda aqui dentro se eu cortar, mas eu tenho um kit pequenininho com umas chaves de fenda, algumas coisas que às vezes eu preciso usar. Mas Gabi, pra que você precisa usar isso? Gente, toda vez que você faz jardim, vou contar pra vocês aqui, vou rápido pra voltar pra mim, toda vez que você tá fazendo jardim, não tem nada, não tem uma vez que você não tem alguma intercorrência no jardim que aconteça. Então assim, tem algum fio desencapado que você dá no jardim, de iluminação de jardim. Às vezes você estava planejando colocar um hanger num lugar que já tinha uma furação que você pretendia, não deu certo, aí você tem que tampar um furo, aí você tem que usar um preguinho. Enfim, uma mini caixinha de ferramenta acaba sendo bom para quem vai começar a mexer com jardinagem, tá? Mas eu pus mini, porque eu tô dizendo o que tem na minha, gente. Depois, cada um vai fazer a sua, tá? Eu tô dizendo o que eu tenho na minha e o que eu uso, tá? Mais coisas que eu tenho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Um alicate, que o alicate é maravilhoso. Por quê? Tá aqui, alicate maravilhoso. Por quê? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho vários arames que a gente usa na jardinagem. Vários. Isso aqui é o arame típico que chama arame de jardineiro, que é esse arame verde, tá? Eu não gosto muito do tom do arame do jardineiro, pra ser bem honesta com vocês. Mas é o que a gente tem e disfarça bem, tá? Esse é um arame que eu comprei para artesanato, que o tom eu gosto muito mais do que esse tom, tá? Só que esse é um arame verde, não encapado, de plástico, e esse é um arame encapado. Eu gosto muito mais desse arame de artesanato. Eu sou uma chata, gente, não tem jeito. Eu sou pentelha, essas coisas fazem diferença. Porque esse aqui parece... Olha, tá muito mais no tom desses araminhos que vem na embalagem de pão, que eu vou guardando também, eu guardo preto e tudo. Preto esconde muito mais do que esses verdes, quando o verde não é no tom da planta. Mas eu guardo também, porque eu tenho na minha bolsa, porque de vez em quando uma planta está crescendo de uma maneira que a gente não quer, ou a gente precisa direcionar, que nem orquídea, às vezes trepadeira, às vezes uma jiboia está indo para um canto que você não quer, você quer subir ela para um outro lugar. Esses araminhos são tudo na vida da pessoa. Esses araminhos, esse arame, fio de nylon, então, fio de nylon, gente, não preciso nem dizer, né? É transparente. Tem várias espessuras de fio de nylon. Então, com fio de nylon, a gente consegue fazer muita coisa. Muita coisa. Eu consigo segurar plantas pesadíssimas com fio de nylon. E o fio de nylon não aparece. Então é bem importante ter fio de nylon. Eu faço várias amarrações. Tá vendo que eu tenho um ficus lirata ali? Vou mostrar pra vocês, tá vendo aqui? Eu tenho um ficus lirata que veio judiado de uma cliente minha, judiado, e eu tô tratando ele com o maior carinho. Então ele tá com uma estaca lá e a gente segura, mas eu já tive ele num outro canto que ele ficou preso com um fio de nylon pra ficar para ficar ereto, tá? E tá ajudando. Se eu tirar agora o bambu que tá ali segurando ele, ele segura, tá? E na linha dos arames, gente, para quem quiser mais, eu tenho cabo de aço, porque a pessoa é doida, porque vira e mexe eu tenho que substituir um fio de nylon. Eu tenho cabo de aço e o esticador do cabo de aço. Vocês imaginam quanto pesa a minha bolsa de jardinagem? Aliás, eu vou contar um segredo para vocês. É um segredo, tá? A minha bolsa de jardinagem, deixa eu ver onde ela tá pra mostrar pra vocês. É essa aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, assim, mais ou menos o modelinho. Que todo mundo vê, aparecia no programa, todo mundo queria esse tipo aqui, tá? É uma bolsa de jardinagem comum. Que eu tirei os itens originais delas e pus os meus, tá? Mas, na verdade, eu tenho duas. Eu não tenho uma só. Então, eu tenho duas bolsas de jardinagem, tá? Continuando nos kits básicos, eu tenho que terminar o meu vaso, né? E aí eu coloquei aqui alguns tipos de forração, só pra gente lembrar que a gente tem que pensar na forração do vaso. Eu amo casca de árvore, quem me conhece sabe, eu adoro, eu uso casca de árvore bastante pra fazer acabamento, tá?
Também tem outras várias possibilidades da gente fazer forração de vaso, que é com própria planta, ou a gente pode fazer com o pedrisco. Então você já começa a usar uma coisa que você usou para drenagem, você usa para fazer o acabamento do vaso, que fica super bom também. E também tenho na minha bolsa de jardinagem um pouco de musgo. Esse aqui é o musgo esfagno, mas para que eu uso? Às vezes a gente precisa complementar um substrato de orquídea. É muito bom a gente ter musgo na bolsa para quem está usando esse tipo de planta. Para quê? Chifre de veado, bromélia, se você vai precisar dar mais umidade para a bromélia, se está precisando, samambaia. Vou pensando, todas essas plantas que são epífitas, que ficam sobre as árvores, apoiadas nas árvores e que precisam dessa umidade um pouco maior na raiz, quando você tem musgo com você, você está mais preparado para lidar com essas plantas. E aí você fala, gente, porque precisa de uma... Aí a gente tem um samba aqui. Com tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu acabo conseguindo montar um substrato para qualquer tipo de planta. Então eu estou com o meu kit pronto. Eu tenho kit para planta aqui, substrato que eu uso casca com musgo. Eu fiz kit para bromélias e orquídeas. Se eu tiver que fazer aqui no meu kit, se eu comprar suculentas, eu tenho areia e tenho substrato para fazer a mistura. Plantas que gostam desse clima todo, lembra que eu falei dos temperos? Eu misturo um pouco de areia no meu substrato também para temperos que são do Mediterrâneo. Então, a gente com esse kit básico, a gente consegue sobreviver a qualquer tipo de planta que a gente compre. E eu deixei aqui, gente, já ficou uma zona a minha mesa, tá? Vocês me desculpem. Eu deixei uma outra coisa que eu faço aqui, que é um instrumento que a gente usa muito. E aí, uma vez que eu jantei com a Carol, lembrei, Carol e Thalita, ela guardava, tinha um pote de rolha dentro de um restaurante que a gente foi jantar. Ela falou, moço, isso é só para decoração? Será que a gente não pode pegar pra gente? Por quê? O cara deu pra gente, a gente fez muito. A gente usa muito isso aqui como instrumento. Isso aqui é um instrumento, eu uso para fazer terrário, tá? E eu uso muito para palpar, quando é coisa delicada, para palpar a terra. Então eu vou delicadamente apalpando a terra. E no terrário é muito bom porque ele alcança lugares inatingíveis com o dedo, tá? Então eu tenho isso. Rada, só me dá uma luz aqui, se eu posso dar um rolê na minha casa para mostrar, se eu tenho mais tempo, só me dá um ok. Se eu puder, gente, eu avanço só mais um pouquinho e a gente termina, para eu mostrar para vocês como é que eu faço minhas mudas aqui. Eu Mo, a Laura, todo mundo, ó, aqui. E eu queria... Pode? Então tá bom. Só vou dar um rolê para mostrar minha casa, como é que eu uso isso uso não, como é que eu... como é que eu cuido, né, da jardinagem da minha casa com tudo isso. E eu queria até aproveitar, Bia, posso abusar da sua presença? Perguntar se por acaso, você prestou atenção, você ficou focada, tem alguma coisa que você tem dúvida? Eu vou aproveitar que você tem assim, porque se você tiver dúvida de alguma coisa assim, você fala, alguma coisa que você não sabe usar, algum instrumento, ou alguma coisa que você fala assim, eu tenho dúvida de como eu faço... Eu tenho dúvida de muita coisa, Gabi. Tem, né? De você. Ai, você vê, sabe por quê? Eu fico... Mas eu amo planta. Eu vou, gente, um dia postar. Ela ama planta. Eu vou postar um dia a casa dela pra vocês verem como é que é. É uma casa cheia de orquídeas. Eu tenho que vir longe de você, que tá baixa a conexão. Pronto, voltei. Fala. Mas às vezes eu preciso de você, porque eu amo. Vou comprando, vou lotando minha casa, mas eu preciso de orientação, Gabi. Porque uma coisa é a razão, outra coisa é a emoção. Eu compro pela emoção, mas na hora da razão funcionar. Então, a Bia, eu vou contar uma coisa que é super engraçada. A Bia é tipo ela vai em planta, porque ela tem, tipo, essa coisa do senso estético, né, Bia? Amo. Muito. Ela vê uma planta que ela gosta, ela fez... Agora tava na promoção das Vandas, ela tem um vandário na casa dela que é uma loucura. Comprei todas quase da Cobalt. Todas, né? Comprou todas. Tá tudo colorido, tá lindo. Ai, Bia. Mas eu vou ensinando. De quanto fala? Você já aprendeu muita coisa. De quanto tempo eu faço manutenção? Uma vez a cada 6 meses a gente faz manutenção. Uma vez a cada 6 meses, quando eu vejo que eu não tô dando conta. Mas eu aprendo com você, Gabi.
Não, Ele fez nossa horta. Acabou, ó, eu vou postar tudo isso, tá? Vou pôr o Jardim da Bia, porque ela virou personagem da nossa live hoje. Vou pôr o Jardim da Bia pra vocês verem como é que é. Vou pôr a horta que a gente fez, porque ficou demais. Então, ó, aqui tem algumas coisinhas que eu fiz recentemente. Ó, aqui que eu faço, ó, pra vocês, ó. Tem coisinha de tomate, tem os meus vasinhos lá. Tem aqui como eu cuido das minhas... Como eu cuido, não, onde eu coloco as minhas plantas. Gente, eu não mostrei uma coisa muito importante que eu tenho que mostrar pra vocês. Espera. Do kit tem que ter regador, pelo amor de Deus. Faltou a coisa mais importante. Regador e borrifador, gente. Vocês me perdoem. E por que borrifador? Eu vou mostrar pra vocês agora. Não é qualquer borrifador, eu te explico por quê. Porque o ideal desses borrifadores que eu uso assim é que eu direciono, ó, o jato e longe. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Vocês estão vendo? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra regar aquelas plantas que estão lá no alto, que eu não preciso de escada, facilita muito a minha vida. Por isso que eu tô sempre com esse borrifador, parece uma coisa... Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vê se dá dando pra ver. Longe eu alcanço minhas plantas, longe. Longe, tá? Então é bem bom ter um borrifador desse. E, por exemplo, é que esses vasos são auto-irrigáveis, tá? Mas finge, porque eu fiz esses vasinhos com garrafa de... por isso que eu sempre tenho, ó. Fico inventando, com garrafa de leite, tá? Eu fiz esses vasinhos auto-irrigáveis, ó. Ó. Mas, se eles não fossem auto-irrigáveis, eu tivesse que molhar essas plantinhas aqui... Eu ia ter que achar um lugarzinho aqui, ó, ela tá adaptando ainda a quantidade de água do meu vaso auto-irrigável. Eu ia ter que achar um cantinho, por isso que é importante esse borrifador, ó, pra molhar aqui. Então tem muita gente que fala, mas não usa borrifador em suculenta, não usa o borrifador que borrifa por cima, aquele que sai o jato largo, tá? Aqui, ó, eu tenho meus vasinhos que eu faço as minhas mudinhas. Essa aqui é a mudinha da minha troca de muda que eu ganhei, que já tá enorme. Também ganhei na minha troca de muda, que tá... Ó, se alguém quiser... Eu tenho vídeo, gente. Acabei de fazer essa semana vídeo desses vasinhos auto-irrigáveis. E tem um episódio, gente, que eu ensinei no Mais Cor, por favor. É lindo! Eu fiz uns vasos auto-irrigáveis. Vou até voltar aqui minha câmera para falar com vocês. Eu fiz uns vasos auto-irrigáveis lindos no programa do Mais Cor, por favor. Lindos. Até da Valéria, tá? Foi um episódio inaugural da 5ª temporada do Mais Cor, por favor. Ela tava grávida e eu fiz esses vasinhos, que é muito gostoso de fazer, muito fácil, porque a gente não precisa regar as plantas. Dura um mês, mais ou menos, a água neles. Aí você troca só e fica mais um mês sem precisar se preocupar. E aqui, ó, gente, eu vou mostrar pra vocês um lugarzinho aqui. Eu tô refazendo, lembra que quem assistiu minha outra live sabe, eu tô refazendo o meu jardim inteiro. Olha o meu cachorro, como casa de ferreiro, espeto de pau, e ele também faz, ó, deixa exposta a raiz das minhas alocáceas. Acabei de trazer essas mudas, eu fiz uma por uma dessas mudas aqui, estão todas ficando lindas aqui, começando a crescer. Vocês vão ver esse jardim como vai ficar depois. E aqui eu tenho um canto, ai, gente, será que eu vou perder a... Eu vou mostrar daqui, tá? Porque a conexão é ruim ali. Tá vendo aquele canto? Ali que eu tô mostrando pra vocês? Ali é aquele vazio onde fica minhas 2 bolsas de jardinagem. Estão vendo? E ali é onde eu faço minhas mudas. Lá embaixo tem muda de ficus elástica. Tem muda de trepadeira castanha. Tem muda de árvore de tomate. Que eu fiz lá na casa da minha mãe. Que eu sou louca por esse tomate de árvore, gente. Minha mãe que me apresentou não conhecia. Enfim, tem muda desse meu ficus triangular que eu sou apaixonada. Se alguém quiser pode me escrever, que eu vou fazendo sem parar, que eu adoro. E vou passando por aí. Eu queria, que agora eu vou refazer todos esses vasos, gente. Eu gostaria que tivesse dado tempo da gente fazer isso tudo junto. Mas quem sabe a gente... vou pensar, quem sabe eu não faço uma próxima live usando esses instrumentos todos numa coisa bem prática, eu monto. E a gente refaz parte das plantas aqui na minha casa... usando esses instrumentos para vocês verem na prática como é que a gente usa tudo, tá? A lavanda, tem uma pessoa me pedindo muito para falar sobre lavanda. Eu vou falar rapidamente. Você vai lembrar que a lavanda, ela vem do Mediterrâneo também. E a coisa mais
Ah, é a vassourinha. Vou falar, Rada, vou falar da vassourinha. A lavanda é de clima mediterrâneo. E ela é igual ao alecrim, ela não gosta de sentir umidade nos pés. Não gosta. Eu vou falar isso várias vezes pra gente fixar com isso, tá? Não gosta de umidade nos pés. Então, às vezes, você acha que ela tá queimando e ela tá sentindo sede porque ela tá com o pezinho escuro, quando, na verdade, o que ela tá é com excesso de água nos pés. A lavanda precisa sentir sede. Então, entre uma rega e outra, a terra dela precisa ficar completamente seca e depois você rega de novo. É assim que funciona, tá? Essa vassourinha, gente, eu tenho vários modelos de vassourinha. Essa aqui eu trouxe para me recordar de saudade do Mais Cor, por Favor, que é a que eu usava no Mais Cor, por Favor, e eu uso numa das minhas bolsas, eu tenho ela. Pra quê? Fiz sujeira, gente. Peraí que eu vou até mostrar pra vocês. Tá ficando uma zona mesmo aqui, ó. Eu boto um lixo aqui, quando vocês estão lá no Mais Cor vendo eu fazer o programa, ó, nada mais tem que um lixo perto de mim, ó, eu vou jogando pra baixo, ó. Eu vou varrendo, porque a gente é jardineira, mas a gente é caprichosa, entendeu? Eu gosto de deixar tudo limpo. Então, eu sempre tenho uma vassourinha comigo. Sempre, Rada. Tá sempre uma vassourinha perto de mim. Eu tenho essa, tenho uma outra que tem uma pazinha que recolhe as coisas. É super importante, porque a gente, inclusive, se tiver alguém aí assistindo que presta serviço de jardinagem, gente, faz um H chegar com uma vassourinha dessa, ou quando tem uma pazinha, tem uma rosa que é bem feminina, é baratinha de plástico, mas é uma graça, ela fica pendurada na minha sacolinha. Eu chego, gente, eu chego com essa... pena que ela não tá aqui, eu não sei se ela tá num lugar fácil para mostrar para vocês. Eu chego com essa dei até para Cida e para as meninas que trabalham comigo, porque você vai mexendo no vaso, vai fazendo a manutenção e do mesmo momento você já vai limpando, já vai recolhendo, então você vai andando, vai fazendo bagunça e vai deixando tudo em ordem. É outra categoria, né? Fala sério, a gente chegar e já começar a fazer uma jardinagem na casa de um cliente e já limpar. Bom, gente, eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que eu já falei bastante, tenho que até tomar água aqui. Mas primeiro eu queria agradecer de vocês todos estarem aqui comigo assistindo um tema que eu acho que é super, super importante e que dá muita dúvida do que usar cada coisa e o que a gente precisa ter em casa. Espero que os meus clientes online também tenham olhado, assistido essa live, senão eu vou mandar o link. Mande, gente, para quem não assistiu e que vocês acham que precise, me ajuda. Tem muita gente que termina a live e não sabe como fazer para acessar. Ajuda, manda para sua mãe que não pôde assistir agora, manda para amiga que não pôde, manda para alguém que é jardineiro. Acabou, a live vai estar no IGTV do GNT. É super simples, você vai lá no IGTV, clica no aviãozinho e depois você digita o nome do Instagram da pessoa que você tem que mandar. Acabou, tá feito isso, todo mundo pode receber e assistir. Agora tá bem fácil, porque o Instagram tá deixando. Você assiste a hora que você quiser, dá pausa, anota o que você tem que anotar dos materiais. É pra vocês, gente. Vai estar aqui, vai estar no YouTube, no Casa GNT, tá super tranquilo, tá bom? Tamo junto, quarta-feira que vem, 12:00, quero todo mundo junto de novo, tá bom? Um beijo enorme pra todo mundo.